Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila e essa é a nossa aula da disciplina de Geografia voltada para o 6º e 7º ano da EJA. Hoje vamos falar sobre um conjunto de fenômenos físicos e químicos que levam à modificação e enfraquecimento das rochas e solos, chamado processos erosivos. Mas como ele acontece? Guarda aí que a gente volta. Agora eu tenho um recado para os professores que estão nos acompanhando. Enquanto dou esse recado, pegue seu material a ser utilizado na aula, caderno, lápis e borracha. Aos professores e professoras que acompanham a nossa aula, esta é voltada para o 6º e 7º ano da EJA e referente à disciplina de Geografia, como já dito. O eixo temático a ser desenvolvido é meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à geografia, que permita aos jovens e adultos conhecerem o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem. O objetivo específico para esta aula é entender como os processos erosivos modificam os relevos das paisagens urbanas e rurais. Que tal agora você confirmar a sua presença em nossa aula apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Não deixe de fazer, ok? É importante sabermos que você esteve por aqui acompanhando a nossa aula. Erosão. Alguém sabe o que é isso? É o processo de desgaste dos solos e rochas. Esses desgastes ocorrem devido à ação de um conjunto de elementos que formam os agentes externos do relevo, como vento, chuva, sol e água do mar. Agentes esses responsáveis pelas mudanças na estrutura do relevo terrestre. A erosão é um processo natural no planeta. Agora, com as ações humanas inadequadas, esse fenômeno tem aumentado cada vez mais. E é aí que mora o perigo. Então, precisamos entender que, embora ela seja um processo natural dos solos, é também vista como um problema que atinge o meio ambiente. Pois a partir do momento que ela se intensifica, principalmente por causa das ações humanas, ela entra na lista dos grandes problemas ambientais da humanidade. Vamos assistir a um vídeo falando sobre esse processo e daqui a pouco a gente conversa sobre isso. A importância da gente conhecer o tipo do solo, o tipo de solo e como é que ele responde ao longo do tempo, como é que ele responde à água. Aqui a gente está vendo diferentes camadas. Lá em cima o solo é profundo, os nossos solos aqui no Brasil eles são mais profundos, em temperismo durante milhões de anos, mas a gente consegue perceber pela diferença da coloração e também de textura as diferentes camadas. Então lá para cima um solo já melhor estruturado, desce para uma camada inferior com uma coloração um pouco diferente, e aqui na parte de baixo o que a gente tem é o saprolito, né? A rocha que vai se decompondo com uma facilidade muito maior. Olha só, a gente já viu esse saprolito em outros vídeos, que é o que eu estava usando lá em casa nos laguinhos. Esse saprolito, isso daqui é gneiss. Esse saprolito, à medida que ele vai se degradando, se despedaçando, ele vai diminuindo cada vez mais essas partículas, e aí ele vai ficando arenoso. E esse solo arenoso por baixo, ele tem pouca consistência. Lá para cima tem mais argila, então ele consegue se segurar melhor. Então a gente vê que apesar do corte do talude ter sido quase de 90 graus, naquela parte lá de cima a gente não vê processo erosivo mais intenso.
Mas olha aqui na parte de baixo. Na hora que a água alcança essa camada e alcança a areia, logo ela começa a desagregar essa areia e trazer isso tudo para baixo. Então, todo esse pedaço que a gente está vendo aqui é originário desse pedaço aqui que a água lavou e trouxe para baixo. Esse mesmo processo vai acontecer no ribeirão, que aliás, olha aqui uma ideia de ribeirão, né? Um leito seco, chovendo na cabeceira, o solo está desprotegido. Imagina que isso daqui é um valezinho maior. O solo está desprotegido, começa o processo erosivo que vai trazendo o material aqui para baixo, e onde ele vai chegando numa área mais plana, ele começa a se depositar. Isso daqui é areia no fundo do vale de um ribeirão ou de um rio qualquer. Na hora que ganha um pouco mais de velocidade, a calha vai se aprofundando, mas ele vai deixando para trás alguns terraços onde a água passava antes. Esses terraços aqui são os terraços lá da várzea. E aí o ribeirão acha um caminho preferencial, as águas, né? E vão aprofundando a calha até chegar num outro lugar em que ele encontra uma resistência maior, ele encontra uma superfície mais aplainada e começa então a se acumular, formando os bancos de areia, né? É um processo natural de sedimentação. Olha essa cava, como é que ficou e a quantidade de água que desceu. E o processo erosivo que está se instalando aqui. Viram que interessante? A palavra talude que o homem se refere no vídeo significa terreno ou superfície inclinada, que popularmente conhecemos como barranco. Esse terreno foi cortado para fazer uma pesquisa, onde ele explica as diferenças e características de alguns solos e rochas. É interessante observar que ele mostra exatamente os pontos frágeis do terreno, ou seja, que o solo está desprotegido e vulnerável. Bom, estamos falando de vários processos erosivos, mas você já ouviu falar de sulco, ravina e vossoroca? O que será que eles causam nas paisagens e no relevo terrestre? Vamos começar pelo sulco, que são pequenas aberturas no solo, geralmente causados por chuvas. Formam-se espécies de buracos mais superficiais. Eles são mais lineares, como mostra a imagem. Quando chove, são criados esses buracos pela água. E quando o tempo está seco, ele também é preenchido pelo próprio material do solo, como terra, lixo e resíduos. Agora, a ravina vai chegar a um ponto mais aprofundado desse processo erosivo, mas ainda ela não atingiu o lençol freático, como mostra a imagem. Lençol freático ou lençol de água é um reservatório de água presente nas partes subterrâneas da Terra. Nesse caso aqui, é possível frear essa erosão com vegetação e reflorestamento. Fazer uma espécie de estanque, revertendo essa erosão. Já a vossoroca evolui para um caso mais grave, porque ela atinge o lençol freático, que são as águas subterrâneas, fazendo com que este solo fique saturado ou preenchido até a sua capacidade máxima com água. Mas isso é um assunto para uma outra aula. As consequências disso são desmoronamentos, deslizamentos de terra, enchentes, dentre outros problemas. Então, essa erosão passa a acontecer por cima, através das águas pluviais, as chuvas, onde essa água vai penetrando no solo e também por baixo, através do lençol freático,
Ou seja, esse solo recebe água tanto por cima quanto por baixo, ficando completamente encharcado, mais frágil. E em locais em que a vegetação não atua mais, como fator de proteção devido ao desmatamento, o solo fica totalmente exposto. Acabamos de entender que a vossoroca é um processo erosivo mais sério, provocado pela ação da chuva atingindo o solo. No início deste ano aconteceu uma tragédia em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, envolvendo uma série de fatores como mudanças climáticas, impacto dos processos erosivos, urbanização desordenada, entre outros fatores. Será que esse acontecimento tem a ver com o que estamos falando na aula de hoje? Observem a imagem. Só de olhar a fragilidade do solo, a gente percebe que o fator erosão vindo das fortes chuvas foi determinante ali, provocando toda essa degradação ambiental. A cidade de Petrópolis fica numa região montanhosa, cercada de Mata Atlântica, com uma altitude bem relevante. Regiões assim oferecem mais perigo quando falamos de ocupação urbana, moradias, sem um planejamento seguro, pois o risco de deslizamentos e desmoronamentos de terra é muito grande, conforme nós vemos na imagem. As ações humanas muitas vezes aceleram o processo de desgaste do solo, por exemplo, através do desmatamento. A falta de preparo, terraplanagem dos terrenos para a construção de residências. A cobertura vegetal é a grande protetora de qualquer solo. Logo, o desmatamento, quando é feito em áreas de encostas, nos topos de morros e nas margens dos rios, acelera o processo de erosão do solo, fazendo com que essa região fique frágil, mais exposta aos agentes naturais. É necessário refletir sobre as mudanças e alterações que o relevo do lugar irá sofrer, pois isso impacta diretamente em nós mesmos. Os deslizamentos, como outros movimentos do solo, fazem parte da dinâmica natural de transformação e formação da crosta terrestre. E estão relacionados também a fenômenos naturais, como gravidade e também variações climáticas. O problema é que quando isso acontece em locais onde tem ocupação humana, os resultados são esses que vimos, desastrosos. E no lugar onde moramos ou frequentamos, acontecem esses fenômenos? Na área urbana e rural, muda o quê? Aqui no Espírito Santo temos muitas praias e as areias têm origem de processos erosivos. Ela pode tanto se transformar em pequenos fragmentos ou areia de praia, por exemplo. Mas claro que esse processo é longo, não ocorre de um ano para o outro. Observem a imagem da praia de Piúma, localizada no sul do Espírito Santo. Vejam o processo de erosão causado pelo avanço do mar, destruindo calçadas, afetando o turismo na região, entre outros problemas. O avanço do mar também é um processo natural, mas a retirada da restinga, que é uma vegetação nativa, desprotege muito a área de praia. E as construções muito próximas correm risco de serem atingidas. Já na área rural, encontramos muitas plantações, vegetações, solo próprio para a agricultura. A erosão dos solos é caracterizada pela perda da camada superficial da terra, reduzindo sua capacidade de produção. Como mostra a imagem, o solo foi completamente comprometido pelas ravinas e vossorocas, que são processos erosivos mais intensos, provocando prejuízos na atividade agrícola, afetando assim a todos nós.
pois um solo infértil não é produtivo. Se você ainda não confirmou a sua presença na aula, pode fazer agora. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Vamos então exercitar o que aprendemos através de uma atividade? Como se chama o mais grave dos processos erosivos no solo, que dependendo da intensidade atinge as águas subterrâneas ou os lençóis freáticos? Vou dar um tempo para vocês. Olhem as opções que nós temos e marquem. E aí, lembraram da aula? Quem marcou a Vossoroca acertou. Essa erosão é considerada a mais séria, geralmente atinge o lençol freático. Parabéns, pessoal! Próxima atividade. Observe as duas charges e escreva os dois principais problemas representados por elas. Cada charge aborda um problema ambiental. Escrevam aí no caderno de vocês. Observem as imagens. Vou dar um tempo para vocês responderem. Conseguiram, pessoal? O que vocês colocaram? Parabéns para quem colocou desmatamento nessa primeira charge, porque ela diz o seguinte: aqui nós temos várias árvores, né? Cortadas, e aqui nós temos a seguinte frase: será que vão deixar eu crescer? Então aqui fala do desmatamento. A segunda charge é um rio poluído e os peixinhos estão saindo do rio. E eles dizem o seguinte: estão acabando com o rio. Então aqui fala de poluição de rios. Vamos revisar agora o que aprendemos na aula? Aprendemos sobre os processos erosivos, sulco, ravina e vossoroca. Alguns causam danos mais simples, mais superficiais no solo e no relevo, como sulco e ravina. Já a vossoroca é um tipo de erosão mais grave, que geralmente atinge o lençol freático, que são as águas subterrâneas, deixando o solo comprometido e contribuindo para deslizamentos de terras e desmoronamentos. Percebemos que as paisagens dos lugares são transformadas através de nossas ações, impactando no meio ambiente positivo e negativamente. Agora é uma pesquisa para casa. O que você achou dos assuntos abordados na aula? Interessantes, né? Que tal pesquisarmos mais sobre os fatores que causam desgastes e modificações no relevo? Discuta isso com seus colegas, pesquise mais sobre os assuntos. A aula de hoje foi só um resumo, mas o conteúdo é muito rico. Você pode nos enviar tanto a sua pesquisa como dúvidas sobre a aula para as nossas redes sociais. No Instagram é @deveremcasa_na_tv. E não esqueçam de nos marcar, hein? E também através do nosso WhatsApp 27 99 661 0143. Anotem aí. Bem, a nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês aprendendo juntos em mais uma aula. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula de geografia, certo? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!